Os riscos que se correm quando se pensa de forma diferente daqueles que detêm o poder. Esse vídeo é especial para minha esposa, te amo, amor, né? Que há pouco tempo atrás me perguntou: Fábio, quem foi Hipátia? E eu respondi para ela: não faço ideia, nunca ouvi falar desse nome. Fiquei curioso e vamos pesquisar quem foi Hipátia, que figura foi essa aí. Então esse vídeo é para ela e para você que também é curioso sobre personagens interessantes da história. Aliás, quem vai curtir muito o vídeo de hoje é o pessoal que não é da minha área aqui das ciências humanas, mas das ciências exatas. Porque Hipátia, né, foi uma matemática extremamente importante. Vamos a ela então. Hipátia, né, é uma mulher de cultura predominante grega, né, mas que viveu no Império Romano durante o século IV depois de Cristo. Onde que ela viveu? Em Alexandria. Bom, vamos lá. Alexandria, né, cidade aí fundada por Alexandre, né, dá para perceber pelo nome, que rapidamente se tornou um grande centro cultural, um grande centro de ciências, de desenvolvimento cultural, né, onde se circulava ali uma série de pensadores e onde vai ter uma divulgação científica muito forte, né? Nessa cidade nasceu Hipátia e Hipátia nasceu filha de um filósofo também importante chamado Theon de Alexandria, né? Então vamos lá, né? Hipátia, né, se envolveu com filosofia e vai se especializar dentro do campo da matemática. Aliás, algo bastante curioso para a época, porque se você está localizando no tempo, século IV depois de Cristo, você deve perceber que mulher no século IV depois de Cristo não tinha lá uma importância social muito grande. Aliás, muito menos uma importância no campo das ciências. Se você vai olhar para esse momento e vai procurar pensadores, cientistas, dificilmente você vai encontrar uma mulher, mas entre essas mulheres estava Hipátia, né? Aliás, uma mulher de um conhecimento extremamente reconhecido na sua época. Muitas pessoas iam até Hipátia para discutir com ela sobre questões das ciências exatas, né, questões sobre matemática, questões sobre astronomia. Só para ter uma noção aí, Hipátia foi uma das responsáveis pela criação do astrolábio. Sabe aquele instrumento utilizado por marinheiros, né, para se localizar dentro do mar utilizando as estrelas? Pois é, ela não é criadora do astrolábio, mas os criadores do astrolábio utilizaram Hipátia como consultora para conseguir estabelecer ali como fazer as medições entre as estrelas e a Terra, a relação disso com o horizonte e tudo mais, para poder fazer essa geolocalização, né? A Hipátia, né, é a precursora do GPS, né? Se não fosse a Hipátia, você ficava perdidão aí com o seu aplicativo de te localizar no mapa, de traçar uma rota, né? Ela também foi responsável ali como consultora para a criação de um equipamento chamado hidrômetro, né? Não esse hidrômetro que a gente utiliza aí para contar o volume de água que se passa pelo cano d'água e abastece sua casa, mas um equipamento utilizado para medir volumes de água, né, seja em que proporção fosse, né? Bom, vamos lá. Vamos para a história de Hipátia, que é um negócio bastante interessante. Então, Hipátia era essa mulher assim, bastante conhecida pelos seus avanços dentro da matemática. Aliás, um avanço importantíssimo, já esquecemos de falar, e isso eu não posso deixar de falar, né? Que aliás é o principal elemento pelo qual ela foi reconhecida. Ela criou um sistema que facilitava e tornava mais rápido divisões em números grandes. Aí estão indo para mim agora falando, pô, que próximo imbecil, né? Uma calculadora qualquer, né, faz uma divisão de qualquer número. Vai tentar fazer isso
sem os algarismos indo-arábicos que a gente utiliza. Vai tentar fazer uma divisão utilizando algarismos romanos. Hipátia vivia no Império Romano e durante boa parte da Idade Média os números eram marcados em algarismos romanos. Cara, tenta fazer uma divisão, ainda mais uma divisão em números grandes, né, utilizando algarismo romano. Hipátia, né, conseguiu o desenvolvimento dessa nova técnica, então ela não só foi responsável por te ajudar no GPS, mas inclusive na sua calculadora, né? Mulherzinha fantástica, né? Mulherzinha, aliás, desculpe o termo aí se eu fui ofensivo, mas pessoinha incrível, né? Então, Hipátia vai ter um problema, né, que vai levar à morte dela, né? Hipátia era o que a gente chama hoje de pagã, né? Por quê? Porque ela seguia religiões pré-cristãs, né? Religiões tradicionais romanas, né? Que nem eu disse, ela era uma pessoa de cultura grega, né? Então essa visão religiosa grega era bastante forte nela. E século IV depois de Cristo é quando o cristianismo passa a se fortalecer e vai ser introduzido como religião do Império Romano, mas ainda estávamos nos primeiros momentos disso aí, né? O prefeito de Alexandria, onde vivia Hipátia, era cristão e era um cristão bastante tolerante, ainda mais pensando no espaço de Alexandria. Como Alexandria era um espaço voltado às ciências, você encontrava pensadores de todo quanto era campo religioso. Então você encontrava não apenas cristãos, mas também judeus e muitos pagãos como Hipátia, né? Então, Hipátia, que inclusive era muito amiga de Orestes, né, o prefeito de Alexandria, era constantemente consultada por Orestes para fazer contagens astronômicas, né, relações ligadas ao calendário, a períodos de plantio e coisas do gênero. Então era uma pessoa extremamente próxima. Nesse momento onde tinha lá Orestes como o prefeito de Alexandria, foi nomeado patriarca de Alexandria, né? Patriarca é um título cristão do começo do cristianismo, um cara chamado de Cirilo. E Cirilo não era um cara tão tolerante quanto Orestes, tanto que quando ele se tornou patriarca de Alexandria, um dos primeiros atos dele foi perseguir um grupo de cristãos dissidentes do cristianismo oficial, a quem Cirilo considerou herege. Esses caras foram perseguidos, muitos deles foram mortos, né, alguns presos, alguns expulsos de Alexandria, mas esse rito cristão dissidente, né, deixou de existir em Alexandria por causa de Cirilo. Mexer com Hipátia era outro caso, né, porque Hipátia não era uma líder religiosa, mas uma pensadora bastante respeitada, o que era uma pedra no sapato de Cirilo. Cirilo se incomodava demais com ela, ainda mais com a proximidade entre Hipátia e Orestes. Bom, a razão da morte de Hipátia não está bem certo, mas pelo que a gente consegue deduzir pelos registros que ficaram, né, a morte de Hipátia surgiu de uma rusga entre ela e Cirilo. Porque Cirilo, né, havia calculado ali a Semana Santa, né, a semana da Páscoa para os cristãos, partindo lá dos conceitos astronômicos que marcam o calendário judaico, né? Então ele tinha calculado lá quando seria a Semana Santa e Hipátia, que manjava de cristianismo e manjava de astronomia, refez os cálculos de Cirilo e falou: Cirilo, meu bom, você errou no cálculo, a Semana Santa não é essa que você disse, a correta é essa. Quem você acha que vão acreditar quando está falando de astronomia? Obviamente, Hipátia foi muito mais respeitada que Cirilo, que deixou Cirilo se mordendo nas calças ali, né? Bom, não se sabe se foi a mando de Cirilo, mas certamente Cirilo teve algo a ver com a morte de Hipátia, né? Sabe-se que Hipátia, né, circulando por Alexandria, teve sua carruagem parada por um grupo de cristãos. Esses cristãos arrancaram Hipátia de dentro da sua carruagem e arrastaram até uma igreja. Dentro dessa igreja, despiram Hipátia e esfolaram Hipátia. Né? Você que não sabe o que é esfolar, é arrancar a pele de uma pessoa. Então Hipátia foi deixada em carne viva. Não só isso, após esfolar Hipátia, né? Você imagina assim, ela estava viva, sem pele, imagina a dor que ela estava sentindo, ela foi
esquartejada, né, dividida em 4 quartos e depois queimada como um sacrifício pagão. Né? Essa morte extremamente cruel de Hipátia foi dada por uma questão religiosa e por uma questão de poder. Vê que o problema não estava simplesmente entre Hipátia e Cirilo, mas entre Cirilo e Orestes, entre a tolerância ou a intolerância entre pessoas que praticavam religiões e pensamentos contrários a um dos polos de poder. Contrariar polos de poder muitas vezes acaba afetando diretamente a ciência. Quantas coisas não poderiam ser desenvolvidas por Hipátia se não fosse esse pensamento mesquinho religioso que levou à morte dessa fantástica cientista? E aí, curtiu a de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Essa é a Prancheta do Cetônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.